Olá, hoje nós vamos terminar a leitura do capítulo 14 do livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler do verso 28 ao verso 35. Esses provérbios têm como finalidade nos ensinar para que a gente possa entender que nós devemos colocar em prática aquilo que aprendemos na palavra. Provérbios é um livro de sabedoria, sabedoria de Deus. Deus é a própria sabedoria. Então ele nos ajuda a entender o que Deus nos ensina. E para isso eu estou fazendo uma reflexão de cada provérbio, de cada versículo, amém? Então nós vamos começar fazendo a leitura do verso 28 e do verso 29. E em seguida eu vou fazer um breve comentário e assim sucessivamente, tá bom? Então assim diz a palavra: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a loucura. Esse versículo destaca a importância de um líder ter um grande número de seguidores, porque isso demonstra sua grandeza e influência. Por outro lado, se um líder não tem seguidores, isso pode levar à sua ruína. É isso que esse provérbio, esses versículos estão nos falando, né? Estão nos dizendo. Mas esse versículo nos lembra, irmãos, que a grandeza de um líder não está apenas em seu poder ou posição, mas sim na forma como ele trata e se importa com as pessoas que o rodeiam. Um líder verdadeiramente grande é aquele que tem seguidores leais e comprometidos. É isso que a gente aprende. E para que a gente coloque esse versículo, aplique esse versículo para o dia de hoje, seria tipo valorizar e cuidar das pessoas ao nosso redor, reconhecendo que a grandeza de um líder está na forma como ele se relaciona com o seu povo. É isso que a gente aprende no verso 28 e 29. No verso 30 diz assim: o sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Uma pessoa invejosa é aquela que se perturba com o sucesso dos outros. Ela não consegue se alegrar com o que tem, mas se entristece pelo que o outro tem. Isso é muito triste, né? O invejoso, ele nunca é e nunca será feliz. Já a paz de espírito dá saúde ao corpo. E a gente aprende, né, que a inveja é um sentimento muito ruim. A gente precisa entender e vigiar para que os nossos olhos não nos enganem, né? Por isso eu falo sempre que não só a língua, mas os olhos também são armas poderosas. Então a gente precisa vigiar constantemente sobre esse sentimento tão ruim que é a inveja. No verso 31 fala sobre o cuidado com os desfavorecidos. Diz assim: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Esse provérbio está nos dizendo que um dos atributos de Deus, todos sabem que é a justiça. Deus é justo em tudo o que faz.
e abomina a injustiça. E ele julga a causa de todos os pobres e oprimidos. Quem oprime o pobre, por ser ele fraco, sem vez e sem voz, está agindo contra si mesmo. Precisamos entender, meus irmãos, que Deus é justo, Deus é justiça, e Ele abomina a injustiça. E nós, cristãos, temos o dever de cuidar daqueles que são pobres, que precisam da nossa ajuda, do nosso abraço, da nossa compaixão. Verso 32 diz assim: pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Está nos dizendo que a confiança que um justo tem, até na hora da morte, não pode ser eliminada. É incrível, né, irmãos? A gente não tem medo da morte. E a âncora do justo, a âncora daquele cristão que tem certeza da sua salvação, tem certeza que está aqui nesse mundo cumprindo um propósito de Deus, tem certeza que tudo isso aqui vai passar, a vida dele está firmada na rocha e nunca será abalada a vida dele. A minha vida, a sua vida, se você crê realmente na sua salvação, na vida eterna, você está firme na rocha e nunca será abalado. Você está fincado nas coisas do Senhor, nas coisas que vêm do alto. Você tem a identidade em Cristo. Então, aconteça o que acontecer, haja o que houver, você tem certeza de que você tem a sua salvação e que você viverá a vida eterna, né? A gente já vive aqui nesse mundo porque a gente vive cheio do Espírito de Deus, a gente vive em obediência e santidade. Por isso a gente não nos deixa entristecer e nem nos desesperar com as circunstâncias da vida. Porque por pior que elas sejam, a gente sabe que vai passar. A gente sabe que é passageiro. E a gente aprende, né, irmão, que quem é justo sempre terá uma vida cheia de esperança. Mesmo na hora da morte, nós sabemos quem é o nosso Redentor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa convicção, por essa certeza. No verso 33, diz assim: no coração do prudente, a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Esse versículo, esse provérbio, fala da maldade escondida dos insensatos. Aquele que esconde a maldade no seu coração, cedo ou tarde, ela virá à tona. Mas no coração do temente a Deus, do prudente, repousa sabedoria. E ele pode viver tranquilamente, sabendo que não tem nada a esconder. Como é bom, né, a gente ter um coração tranquilo, um coração prudente, ter a paz que excede todo entendimento. Saber que a gente não precisa se preocupar com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, porque está tudo de acordo com a vontade de Deus. Por isso é tão importante a gente conhecer o Evangelho, não só de ouvir falar, mas verdadeiramente viver o Evangelho, colocar em prática tudo o que aprendemos no Evangelho de Deus. Amém? No verso 34 fala assim: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Aqui a gente vê que quanto mais uma nação peca, mais ela será oprimida e sofrerá. Uma nação não é maior que seus valores morais. Se ela promove o pecado, então sua ruína já está escrita.
A justiça não deve estar somente no papel, ela deve estar presente em toda a nação, incluindo a liderança. Está dizendo aqui, irmão e irmã, o que eu acabei de falar no verso anterior, que a gente precisa não só conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, porque lemos, porque ouvimos falar, mas a gente precisa viver, colocar em prática. A gente não pode viver a justiça, a gente não pode aprender só aquilo que está no papel, em que os nossos governantes escrevem as leis. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que está na lei. A gente precisa estar presente em toda a nação. A gente precisa tirar do papel e colocar, através das nossas atitudes, tudo isso em prática. E isso também diz respeito à própria liderança, a começar por ela, porque o exemplo vem da liderança, vem do líder. Isso a gente diz dos nossos governantes, a gente fala do líder da igreja, e isso é importante, que o exemplo venha dos líderes. Amém? No verso 35, que é onde a gente termina esse capítulo, fala sobre a recompensa da prudência. Aí diz assim: o rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Está nos dizendo que o sucesso e o fracasso dos nossos relacionamentos depende muito de quem somos, irmãos. Mais uma vez, nós vemos um exemplo, né, de que colhemos o que plantamos. Devemos honrar as autoridades que estão sobre nossas vidas. Isso significa que elas devem ser tratadas com amor e com respeito. Porém, nunca devemos nos silenciar diante dos atos errados das autoridades, dos nossos líderes que nos cercam, ou fecharmos os olhos para as suas falhas. Não. A gente precisa ir de encontro àquilo que está errado, àquilo que está indo de encontro com a palavra do Senhor. Se a gente professa a palavra, se a gente vive o Evangelho praticando, a gente precisa também falar quando algo não estiver de acordo com ele. Amém? É isso que a gente aprende nesses provérbios, nesses versículos tão grandiosos. Vamos orar agradecendo a leitura desse capítulo, a leitura desses provérbios, dos ensinamentos, a reflexão. Amém? Oremos então. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, graças te dou, porque o Senhor é bom em todo tempo, e as suas misericórdias se renovam cada amanhecer em nossas vidas, cada dia que acordamos, que levantamos, que andamos, estamos de pé por conta das suas misericórdias. Obrigada, Senhor, por essa leitura tão grandiosa que foi o capítulo 14 desse livro de Provérbios que nos fala da tua sabedoria, Pai. Obrigada porque a gente precisa aprender, entender e colocar em prática tudo que lemos, tudo que ouvimos, não só guardando em nossas mentes, mas também guardando em nossos corações e vivendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso lar, na nossa comunidade de fé, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui nós tivemos o Teu Santo Espírito nos direcionando, nos ensinando, nos dando discernimento para entender a Tua palavra. Obrigada, meu Deus, que a gente guarde em nossos corações tudo que aqui foi dito.
Obrigada, Senhor, por entendermos que a valiosa sabedoria é aquela que vem do alto. Que a gente busque a sabedoria intelectual, mas em primeiro lugar, a sabedoria que vem de ti, porque o Senhor é a verdadeira sabedoria. Obrigada, meu Deus. Eu te amo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.